Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, porque é a primeira vez que nós vamos trazer uma pessoa que é diretamente ligada à parte de segurança, não somente dos condomínios, mas de todo o ambiente que a gente está aqui agora e do ambiente que você está aí em casa. Anderson, eu gostaria de agradecer em nome da Yukondo por você ter disponibilizado seu tempo e estar aqui com a gente também, fazendo uma breve apresentação, e aí eu já passo a palavra para você poder se apresentar e compartilhar, bastante informação com toda a nossa turma. Anderson Passos é bombeiro que atuou como piloto de helicópteros de resgate, também ficou conhecido nacionalmente após comandar os resgates durante o desastre de Brumadinho. Além de palestrante, e TEDx Speaker, é mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental e coautor do livro Brumadinho 272. Hoje também tem uma empresa de consultoria na área de segurança, proteção ambiental, prevenção de acidentes. Anderson, muito obrigado e fica à vontade para poder se apresentar e contar um pouco da sua trajetória para toda essa turma do condomínio que está aqui nos assistindo. Tá, Joel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E faltou um detalhe aí que eu sou formado em datilografia, viu? Eu tenho curso de datilógrafo. Datilografia. A brincadeira, né? Só para dizer que eu sou muito velho. Que isso? Mas eu sou o Anderson, eu sou filho do seu Antônio e da dona Zica. Eu sou pai de Gabriel e Júlia e casado com dona Juliana, a esposa perfeita. Isso me define mais do que qualquer outras coisas, sabe? Muito bom. Então, trabalho com segurança há bastante tempo, né? Então vai ser um prazer a gente poder trocar experiências aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Você, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse maravilhoso currículo que você tem, que além de você atuar em momentos que são... em momentos para que a gente não, por aqueles que não estamos preparados, é que também você também é piloto de resgate, né? E você atua com a parte de prevenção. Como que você se envolveu nessa parte de prevenção e também atuando como piloto de resgate? Tá. Léo, a aviação ela traz bons exemplos para uma série de coisas e para segurança muito mais. Então a gente tem visto até nos últimos dias vários acidentes aéreos, né, no estrangeiro. Sim. E a gente pensa assim, poxa, a quantidade de regras de segurança que a aviação tem, nem todas essas regras, todo o treinamento é capaz de impedir que os acidentes aconteçam. Então, quem está nos ouvindo pode imaginar, poxa, se isso acontece com a aviação, com os aviadores, como que isso... onde eu estou nesse universo, né? Sim. Então, a aviação ela tem muito de prevenção, porque o acidente, depois que o avião já decolou, que as etapas anteriores já foram cumpridas, uma série de coisas não podem ser consertadas, corrigidas, etc. Então, porque não tem um acostamento ali, né? Não tem como encostar para poder consertar alguma coisa, uma tampa aberta, um combustível para menos e tudo mais. Então, a aviação tem muito de prevenção. E a natureza do bombeiro é atuar na prevenção. Então, nós atendemos acidentes, atendemos incêndios, atendemos uma série de coisas, mas a nossa principal finalidade hoje em dia é trabalhar na prevenção, porque a gente pode pegar um exemplo, os atropelamentos, por exemplo, numa cidade, você não previne atropelamentos colocando uma ambulância em cada esquina. Você previne atropelamentos ensinando as pessoas a atravessar a rua na faixa de pedestres, ensinando o motorista a respeitar o sinal de trânsito, a respeitar a velocidade. Então, a prevenção que pode fazer mais resultados. Sim. E você também, além de ser piloto de resgates, também você atuou em Brumadinho. Sim, sim. Como que foi essa experiência de atuar uma pancada, lá? Viu? Uma pancada. Eu fui chamado para coordenar as buscas, inclusive revezando com um grande colega, o Coronel Ângelo, e foi assim, uma terrível escola, mas foi uma grande escola. Então ali a gente pôde perceber aquelas coisas que acontecem quando esse tipo de desastre se apresenta. Então, eu costumo dizer assim, que a gente vê nessas horas, Léo, você conhece pessoas que têm valor e infelizmente acabam conhecendo pessoas que têm preço.
Tem muitas coisas que poderiam ter sido feitas para evitar que aquilo acontecesse. Muitas coisas que as pessoas que estavam ali não tinham obrigação de fazer e fizeram, porque tem muito valor. Então, foi uma cobrança profissional gigantesca, né? Uma exposição muito grande, uma vitrine profissional, claro, muito grande, mas uma cobrança, uma exposição pessoal muito grande também. Mas eu confesso que eu saí daquela operação renovado, mudado, espero que melhorado, mas aprendi muito, sabe? Eu vi muita gente sem diploma, sem formação, sem poder algum, fazendo coisas que eu não era capaz de fazer. Aprendi muito. Puxa vida. E foi justamente depois desse momento que você também escreveu o livro Sim. Brumadinho 272. Foi, né? foi. Esse livro, Brumadinho 272, foi escrito com a Luciana Chiarati, que é uma jornalista super competente. E nós escrevemos aqui como teimosia para poder, talvez, tentar vencer o tempo. Para que no futuro as pessoas possam ler e saber como é uma operação como essa, que tipo de coisa acontece num evento como esse, que vá muito mais do que os documentos que possam ter registrado. Porque os documentos são muito frios, né, Léo? Registram números muito frios e tudo mais. E aqui eu espero que nas entrelinhas tenham todas as humanidades e as desumanidades que aconteceram, para que a gente possa refletir, porque a métrica de qualquer trabalho ser humano tem que ser o ser humano. Então o lucro tem que vir depois, o ganho, as disputas, a vaidade, tudo isso tem que vir depois. Então, se a gente consegue planejar todas as nossas ações, isso entra administração de condomínios, onde você lida com vidas e vidas, você tem muito mais que 272 pessoas num condomínio, vários dos condomínios que a gente vê Brasil afora. Então é importante ter a segurança como um fator assim, olha, inegociável, né? Segurança ela tem que estar ali. A gente precisa estar ciente disso e a métrica é o ser humano. Esse aqui é o seu exemplar. Puxa, muito obrigado mesmo. Tá lá, pessoal, Brumadinho 272. E eu estava conversando um pouquinho antes aqui com o Anderson e ele estava comentando para a gente que todo exemplar vendido, né? Sim, o lucro foi doado para a APAI de Brumadinho. Então os exemplares físicos já estão nos últimos, esse aí é dos últimos, e agora tem a venda regular na Amazon. Na Amazon? Sim. Legal. Aqui fica bom? Como que fica melhor aqui? Aqui assim? Tranquilo? Então beleza, vou deixar aqui assim, daí. Um pouquinho mais para cá. O microfone. Vamos formar o bicho aqui. Aí. Maravilha. Então, na Amazon está disponível o livro. Aí, para quem quiser adquirir seu exemplar, como o Anderson disse, aqui tem muito mais do que os números, né? Sim, os números eles aparecem na notícia muita e tal, informação sobre emergência, sobre atendimento à emergência, sobre o comportamento das pessoas durante a emergência, sobre o luto. Então, cada um reage de um jeito quando as coisas fogem dos trilhos, né? Tem gente, por exemplo, numa emergência, que fica estática, congelada, não sabe o que fazer. É preciso que alguém bata na mesa e diga, olha, vamos levantar, vamos sair, vamos correr. Tem muita gente que faz o que se espera. Levanta-se com calma, localiza as pessoas que têm dificuldade para sair, a rota de fuga, a porta de emergência e safa. Mas tem muita gente, tem uma pequena parcela na realidade que ainda pode fazer coisas inesperadas. Sair de um prédio em chamas e voltar para buscar um objeto qualquer e acabar se machucando. Né? A pessoa tem um acidente na estrada, ela sobrevive, mas está ali atordoada, vai atravessar a avenida e acaba tendo um outro acidente. Então, ali fala muito de comportamento. Né? E eu vou repetir bastante aqui, o comportamento realmente é o que faz a diferença na segurança. Perfeito. E esse processo, ou esse comportamento, Anderson, ele é treinável? É alguma coisa que a gente consegue prevenir de alguma forma? Certamente. Existe um estudo, Léo, que diz assim, que a percepção do risco para qualquer ser humano, ela vai decaindo ao longo do tempo. Então, se a gente vê hoje uma notícia sobre um acidente de avião, por exemplo, que a gente mencionou agora há pouco, daqui a um mês a minha preocupação é menor. Daqui a um ano, talvez eu nem me lembre desse acidente. Então, é natural que a gente vá perdendo a preocupação com tudo. Isso se refere a incêndios, a problemas com construções, uma porção de coisas. Então, é importante que o nosso nível de percepção ele esteja num patamar que nos dê tranquilidade para a gente tocar a nossa vida, nossas atividades. Então eu não posso ficar aterrado com medo absoluto, pânico, mas eu não posso ficar também relaxado com um nível de percepção tão baixo que eu me exponho ao risco. Então é preciso e é necessário treinar. E como que a gente treina isso? Com simulados, por exemplo, que podem ser desde simulados de mesa, como a gente começa nas nossas instruções, até de bombeiros mesmo, até situações práticas, né, num prédio, em locais, porque
Quantos incêndios eu já fui em que a gente encontra extintores intactos dentro do incêndio? As pessoas não sabiam como operar um extintor de incêndio, que é um equipamento muito simples. Mas no momento de pânico, no momento de ansiedade e tudo mais, as pessoas se perdem. Muitas vezes perdem ali as estribeiras. Sim. E não tem nada mais valioso numa emergência do que o autocontrole, o autoconhecimento, para que você possa não só se livrar de uma situação de risco, mas ajudar as pessoas que estão precisando ali de algum auxílio. Sim. Eu mesmo, por exemplo, eu nunca utilizei um extintor. Já vi, claro, cartazes, né? Quando faz o processo para tirar a carteira também, a gente passa, né, por um treinamento ali, mostra onde está e tudo mais, mas nunca utilizei um extintor. Fundamental, Léo. A gente faz bem o que a gente treina bem. O que a gente não treina, a gente depende da sorte. E a segurança não pode ficar à mercê da sorte. Sim. Então, queria te dar um exemplo. Né? Eu fui síndico num prédio durante alguns anos e sempre que os extintores estavam a vencer, a gente reunia todos os moradores ali, em especial as crianças, que legal. No pátio do prédio ou na garagem, no lugar que fosse mais adequado. Os extintores eram retirados quando os novos já estavam prontos, né? E ali nós esvaziávamos os extintores treinando com as crianças. Olha que então legal. Todo mundo, os adultos também, né, tinham a oportunidade de manejar aquilo, saber que peso tem, qual é o alcance daquele jato d'água, quanto tempo dura. Sim. Porque a gente ser surpreendido por uma coisa inédita, ter que agir num momento desse tão crítico, né, de uma forma inédita e sem saber o que fazer, a gente já está perdendo de 2-0. Sim. É um jogo que a gente tem sempre que ganhar. Então, é treinável. A gente precisa se conhecer. No momento que a gente está agora tranquilo, a gente consegue operar. Mas se você fizer ali 20 polichinelos, 3 ou 5 flexões de braço e for tentar operar ali o extintor, talvez as coisas não funcionem muito bem. Pois é. Suadeiro, o óculos embaça, a visão fica turva. Sim. Mas esse é o ambiente da emergência. Então, a gente precisa treinar. Né? Não adianta trocar o cadeado depois da porta arrombada, né? Então, é a prevenção, como eu falei, né? A aviação traz a prevenção e a nossa vida exige prevenção. E durante esse período que você foi síndico, além dessa ação que você fazia, né? Aproveitava a troca dos extintores, né? Quando estavam para vencer, já estava com os novos ali, então já estava no ambiente correto, né? Controlado para poder fazer esse treinamento e esse exemplo com todo mundo. Quando você assumiu como síndico, quais eram as primeiras e as principais, vamos dizer assim, faltas ou falhas que os outros síndicos acabam cometendo, muitas vezes que, sabe, por desconhecimento, não é nem na má intenção, mas por desconhecimento, né? O que você já vivenciou e viu que pode ser prevenido? Tá. Geralmente, do mesmo jeito que a gente encara a questão de segurança pública, assim, olha, de assaltos, de furtos e tudo mais, a gente costuma dizer assim, olha, geralmente o bandido vai entrar pela porta da frente do condomínio. Então, os condomínios têm gaiolas, têm sistema de identificação digital, uma porção de coisa, crachás, cartazes, leitura facial, uma porção de coisa. Mas a maioria dos bandidos entra pela porta da frente, quando alguma regra de segurança não foi seguida. O acidente da mesma maneira. Então a gente começa a ser condescendente e vai tendo comportamentos que a gente depois perde a percepção do risco. Por exemplo, uma porta corta-fogo, quantas vezes ela é uma porta pesada, né, e atrapalha ali, as pessoas colocam um calço para a porta ficar sempre aberta. Então isso não é um comportamento seguro. Você está dando chances, então, de se houver fumaça, um incêndio, aquela fumaça entrar na caixa da escada e trazer problemas. Então, muitos problemas, eles são pequenos. E, mais uma vez, comportamentos, assim, falta de percepção. E detalhes, assim, olha, a escada, ela é projetada para que você consiga, inclusive, andar de olhos fechados subindo. Porque o nosso corpo já se habitua a subir e descer escadas se eles tiverem sempre o mesmo tamanho. Então, quando você tem degraus, olha que coisa elementar, degraus que variam de tamanho, as pessoas podem cair. Então, da mesma forma, quando você casa isso com um corrimão que deve ser contínuo, aquele corrimão é para que a pessoa coloque a mão no corrimão em qualquer ponto e desça com a mão sobre ele, escorregando a mão e descendo as escadas até a saída. Então, o projeto de prevenção das edificações, ele é muito importante, porque muito mais do que prevenir incêndios, ele ajuda as pessoas no momento de pânico. Então, o nome varia. Meio que intuitivo, Brasil de uma forma fora. intuitiva, ele já vai fazer tentar fazer o automático com as pessoas. Porque as ali. pessoas vão fazer o quê? Lutar e fugir. Sim. Então, geralmente lutar e fugir, Léo, está associado, por exemplo, àquela lâmpada que tem sobre a porta de saída. É instintivo.
alguém que já possa ter passado por uma emergência, ele vai se lembrar aí, poxa, ele nem sabe o que está escrito ali. Está escrito saída. Ele vai para onde? Por quê? Quando a luz acaba, quando você tem uma situação de risco qualquer, você vai para onde está mais claro. É natural, isso é instintivo. E ele vai, digamos, né, sai por uma porta, encontra ali uma caixa de escada, então ele tem que botar a mão naquele corrimão e descer. De preferência organizadamente, de maneira controlada. E se não tem o corrimão, ele pode se perder. Então, o pânico, ele causa muito mais acidentes do que as pessoas queimadas, por exemplo, num incêndio de verdade. Então, se você tem lá, eu posso pegar uma situação recente de um hospital, já tem alguns anos na realidade, mas ainda é recente. Teve um princípio de incêndio numa lavanderia de um hospital. Só para pegar um exemplo distante, né? Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Aquela fumaça causou tanto pânico no hospital que pessoas se feriram na tentativa de sair daquele prédio e não houve labaredas, mas havia fumaça. Então, se você está num ambiente com fumaça, o pânico é muito grande, né? Em Belo Horizonte, aí sim, a coisa de 1 ano e meio, 2 atrás, teve um princípio de incêndio numa escola. E houve uma correria tão grande que crianças quebraram braço, perna, tiveram lesões, foram pisoteadas, mas ninguém se queimou. Então, essa visão que a gente tem, que os bombeiros só atendem incêndio, ela está defasada já, a gente atende muito mais acidentes do que incêndio, e que os riscos maiores numa edificação, qualquer que seja ela, não é tanto do incêndio, é do comportamento que as pessoas terão no momento de pânico. Perfeito. E puxa, que legal. Como você disse, né, essas informações estruturais de um condomínio são básicas, são elementares, então as construtoras elas têm que seguir essa regulamentação, mas nós temos várias edificações em várias cidades do Brasil que elas são edificações que já têm uma certa idade, né, já tem ali muito mais tempo, talvez até do que uma boa parte das legislações mais novas que acabaram saindo. Para aqueles síndicos e gestores de condomínios que precisam atualizar isso ou precisam validar isso, qual que seria o caminho mais adequado para eles se atualizarem, estarem corretos, né? Com tudo isso que você falou, puxa, o tamanho dos degraus é sempre de uma forma uniforme, corrimão que instintivamente a pessoa consegue do começo ao fim ir para uma saída, estar com a iluminação correta, né? Puxa, antes, esse negócio da porta que você falou, básico, né? É básico, a gente básico. Não para pensar. Tem opção de coisa, assim, olha. Posso te dar mais alguns exemplos que as pessoas vão nos ouvir aqui e vão lembrar. Legal. A caixa do extintor ou da mangueira, né? Melhor dizendo, trancada com cadeado, as portas de saída, as portas de emergência também bloqueadas. Então, de nada adianta você ter uma estrutura gigantesca, você tem, né, um sistema perfeito, mas se a porta, de fato, portanto, eu nunca uso essa palavra, mas esse termo, mas a porta de saída, ela estiver trancada com correntes. Sim, né? Então, para evitar que alguém entrar. A intenção é boa. Né? Mas muitas vezes, totalmente... eu entendo. Puxa, a origem é assim, olha, muitas vezes, poxa, tem alguém que vandaliza aquilo, rouba lá o esguicho da mangueira, a própria mangueira, as pessoas fazem coisas do arco da velha. Eu entendo isso e eu não tenho uma resposta pronta, uma solução pronta. Que sirva para todos, né? Mas é preciso que aquilo fique disponível. Então, a caixa da mangueira, ela tem que estar acessível, né? As pessoas têm que estar funcionando, né? Tudo ali tem que estar pronto. Então, são pequenas medidas, né? Que acontecem. E o risco, aí eu vou pegar o risco de incêndio ou do pânico, né? Vamos associar isso aí. Ele tem a ver muito mais com a ocupação daquela edificação, daquele cômodo, daquela área, do que com o prédio em si. O que eu quero te dizer? Esse estúdio aqui ele tem uma X quantidade de material que pode ser incendiado, que pode pegar fogo. Se daqui a um mês não tiver essa ocupação, nós tivemos aqui uma gráfica, ela vai ter muito mais papel, ela vai ter tinta, ela vai ter álcool, vai ter uma opção de coisa. O risco de incêndio é maior. Perfeito. Então você não pode colocar, por exemplo, o álcool junto ao papel, junto a uma fonte de calor e tudo mais. Então, a cada vez que aquele ambiente ele muda de ocupação, o risco de ocupação, esse projeto deve ser atualizado. Porque é fácil de perceber que quando você tem uma gráfica, você tem que ter uma X quantidade de extintores para proteger.
E quando é um estúdio é outra, quando é uma clínica de estética é outra, quando é uma fábrica de pólvora é outra quantidade. Sim. Então, essa adaptação do risco, olha, qual a quantidade de extintores, de mangueiras, de sprinkler, de gente treinada, de brigadistas, entra na ocupação, a altura do prédio, as distâncias. Então, o projeto de PCIP, cada estado muda um pouco essa sigla. Mas esse projeto, Léo, ele prevê desde coisas básicas como que distância eu preciso sair de onde eu estou até alcançar o primeiro extintor e voltar. Quanto tempo isso? Porque existe um tempo. Isso tudo é calculado, né? Já existem cálculos feitos para isso, para que eu possa ir até o local e usar o extintor adequado no tempo adequado. Quanto tempo as pessoas vão sair para uma área segura? Depende de quantas pessoas estão no ambiente, a largura das portas. Então, se você tem um ambiente, como eu disse agora há pouco, onde 3 pessoas trabalham, você pode ter uma porta padrão. Mas se você tem 80 pessoas trabalhando no mesmo ambiente, o tempo ideal varia com o risco, conforme a altura da edificação, conforme o caminhamento. Então tem uma série de regras que vão sendo atualizadas. E chegando, por fim, à sua pergunta inicial. A legislação ela é dinâmica, ela vai sempre sendo atualizada. Então, na medida que no dia em que a edificação ela é regularizada, ela já começa a se desatualizar. Porque a legislação é muito dinâmica. As tecnologias vão mudando, uma série de materiais que existiam, que não existiam, eles já estão aí disponíveis para todo mundo, trazem soluções, mas trazem outros riscos. Então, as legislações, geralmente, elas oferecem à pessoa que está pedindo a regularização sugestões para minimizar. Olha, eu não tenho como colocar mais extintores. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu ofereço, então, olha, eu vou pintar a porta com a tinta anti-chamas. Isso é uma solução viável? Então, se eu não posso colocar o ideal, eu coloco o que é possível. Você tem prédios que são tombados por questões históricas. Então, você não vai quebrar um prédio de 200 anos, por exemplo. Mas você pode fazer outras adaptações. Então, são casos pontuais. A regra é essa, né? Você regulariza pelo projeto ou pela legislação mais atual e, na medida em que forem feitas as atualizações, as renovações, adaptar o que for possível. Perfeito. E para quem... Vamos imaginar uma situação assim. O síndico ou quem está ali na gestão, seja também um fornecedor que venha fazer alguma modificação nos condomínios. Você citou o exemplo do hospital com a lavanderia. Nós temos vários condomínios que têm lavanderia hoje compartilhada. Exato. Principalmente aqueles condomínios que tem estúdios, né, que faz aquela short stay, que faz, né, que tem o pessoal que fica pouco tempo, Airbnb, essas coisas. E aí o pessoal coloca um monte de comodidade, um monte de coisa nova. Dentre elas a própria lavanderia. Então, assim... Mini mercados. Exatamente. Os mini mercados pega na questão do ambiente que você mencionou, né? E tem outro detalhe, o que não pode nos fugir, que é o seguinte... Quanto maior o fluxo de pessoas que não conhecem o ambiente, mais inseguro o ambiente fica. Perfeito. Porque o risco da pessoa descartar lá um cigarro numa lixeira, num lugar que ele não pode, ou no momento de emergência, ele ir para um local que não é o adequado para que ela chegue à saída. Então, mais uma vez, pegando o exemplo do hospital, que... acho que fica mais claro na cabeça de todos, né? Ali tem uma população muito grande, quando eu falo população é pessoas utilizando, e muita gente está ali esporadicamente. Sim, nunca foi, né? Nunca foi. Sim. E vai muito pouco. Então, se houver uma emergência, você que usa esse espaço aqui com frequência e a equipe vão saber claramente, olha, a porta está nessa direção, eu tenho tantos degraus ou tantos andares para descer, mas eu que não conheço, não estou habituado, vou ter dificuldades. Por isso que é importantíssimo as sinalizações para que a pessoa consiga chegar à área de segurança, sabe? Presume-se que eu vou chegar à minha segurança autonomamente. Então, ver aquela luz, ver as placas, seguir o corrimão, tudo isso já foi testado com base em situações anteriores. Então, modificar as ocupações, como você mencionou, você vai agregando riscos. Então, existem riscos isolados. Quando você tem lá, por exemplo, um grande condomínio, você tem uma área que tem um transformador, você tem lá, sei lá, um risco qualquer. Você tem que ter uma proteção específica. O extintor para eletricidade é um, o extintor para líquidos é outro. Existem já evoluções, mas estou falando em linhas genéricas, né? Você não pode jogar água, por exemplo, extintor de água num elemento elétrico, né? Um produto elétrico, lá, um equipamento qualquer.
Agora, digamos que essa estrutura onde tem lá o depósito de lixo, esse eu acho que é mais fácil, encaixa mais nos condomínios, um depósito de lixo. Esse depósito ele tem que estar distante. Quando eu coloco ali mais um puxadinho, uma edícula, depois essa edícula ela sofre mais, recebe mais um puxadinho e vai se integrando, vira um risco único. Então, pega fogo no lixo, depois passa para esse outro cômodo, que depois chega num carro e daí vai. Isso entra, Léo, num problema que eu vejo assim, olha, muito sério a ser enfrentado de segurança, que são os veículos elétricos. Então, os condomínios hoje, na medida que o tempo vai passando, a impressão que eu tenho é que a quantidade de veículos elétricos só vai aumentar. Isso quer dizer que a gente sabe hoje que a grande maioria dos acidentes ou dos incêndios em edificações são devido a panes elétricas. Desde o carregador do celular esquecido na tomada, que dá uma pane qualquer ali, um curto-circuito, né? Você imagina as instalações de automóveis, que são com a potência muito maior. Sim. Então nós teremos, num futuro muito próximo, uma profusão de tomadas elétricas de alta potência trabalhando simultaneamente. A pergunta é, toda a estrutura ela foi preparada para aquilo? Quer dizer, não adianta lá onde está a tomada instalada, um cabo bastante grosso, adequado àquela demanda. Se lá dentro das paredes, chega um momento que o cabo, que é desse diâmetro, ele passa para esse diâmetro. Então pode ter sobreaquecimento e tudo mais. Então, isso dá um pouco o exemplo dos cuidados que a gente precisa ter. Sim. Além do que, nos estacionamentos, você já deve ter visto aí, geralmente muitos deles são lugares onde você tem uma restrição, são subsolos, não tem grande ventilação. E os incêndios em veículos elétricos ainda são um desafio para os bombeiros. Não é fácil apagar, né? Não é só a água, né? A quantidade de água às vezes disponível ali, então não vai ser suficiente. Então você imagina um incêndio no veículo elétrico onde está todo mundo ali com água, com as mangueiras combatendo e aquilo pode alastrar para os veículos ao lado e isso virar um problema maior. Pois é, eu já vi algumas imagens de gravações, né, vídeos mesmo, de incêndio com veículo elétrico. E a sensação que passa é que ele pega fogo de uma forma muito rápida. Muito rápida. É muito rápido. Então, é muito rápido, é muito intenso e desprende gases que são ali tóxicos, são asfixiantes. E, como dizer, muito agudo, né? Uma coisa assim, poucos segundos aquilo já está, e sem nenhum aviso, né? A bateria simplesmente ela explode, começa a faiscar, vira ali um maçarico de coisa, então isso é um perigo. Esse tipo de desafio, como eu disse, né? Aparelhos que não existiam há 10 anos atrás, agora já estão no nosso dia a dia. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. E assim, ó, sendo bem sincero, eu acho que em casa, como morador, né? Falando como morador, como leigo, em casa, a gente vai lá e faz um monte de modificação, né, dentro de casa. Então eu vou lá, faço modificação na tomada, às vezes quero arrumar a tomada, contar uma aqui, que eu acho que, cara, ó, quem não fez... joga a primeira pedra. Que atire a primeira, exatamente, quem não fez isso, que atire a primeira pedra, que é aquele famoso assim, ó, a sua tomada é de 10 amperes, que ela é um buraquinho um pouquinho mais menorzinho. E aí você vai ligar ali a chaleira elétrica, sei lá, qualquer coisa que tá pedindo, uma máquina de lavar, talvez, não sei. Mas você vai ligar alguma coisa ali que tá exigindo uma de 20 amperes. Um ar-condicionado portátil. Exato, um ar-condicionado portátil. E aí o que você faz? Você vai lá e compra um adaptador, né? Compra aquele adaptador de 20 para 10 amperes, conecta ele no de 20 amperes e aí, opa, encaixou. E opera o milagre. Transforma de 10 amperes em 20 amperes. E tá funcionando, né? Meu ar-condicionado tá funcionando, tá tudo beleza, né? Ou você vai lá e troca a tomada para não ter que ficar comprando adaptador. Enfim, né? Esse caso, né, que eu trouxe, pelo que eu entendi, não é adequado. Jamais. Tomar muito cuidado. Não é adequado, e como se diz, quem nunca fez que atire a primeira pedra. Exatamente. Então, o projeto elétrico, ele prevê quais são as tomadas de potência. Então, geralmente as áreas de serviço têm tomadas de 20 amperes. Algumas áreas, olha, eu preciso fazer sempre o eletricista, né, o engenheiro eletricista que planejou aquilo ali, ele vai colocar tomadas para equipamento de potência em algumas áreas, área de serviço, na garagem, no pátio, onde vai haver ali equipamento de limpeza ligados. Então, a sua avaliação é correta. Se não está ali preparada a instalação elétrica, você não deve colocar ali aparelhos com potência maior, porque,
como eu disse, a maioria dos incêndios são decorrentes de panes elétricas. E não chega nem nesse nível que você falou. São pequenas panes. Então, cada lugar chama de Benjamin, extensão, adaptador, tem vários nomes, né? Aquilo vira ali um transformer, né? Cheio de coisa pendurada. Você coloca um conectado no outro. Vai esquentando uma hora, aquilo dá um pico de corrente, é um perigo. Então, a gente tem que ficar atento mesmo. Puxa vida, caramba. Você falando sobre essa parte elétrica, e sobre os veículos elétricos e os carregadores, eu já escutei, né, comentar que algumas marcas comentaram que não, você pode conectar o carro para carregar na tomada de casa. Né? E falando isso de uma forma assim. aberta, tentando assim, não, cara, fica tranquilo, se livre do posto, você não precisa mais de posto na vida, assim, né? E você conecta na sua casa ali. Isso pode passar essa falsa segurança. Não é assim, a tomada ela tem a ver com a potência, como nós falamos, né? Então, o plug é diferente, então tem uma série de coisas que vão acontecer. Quando é um condomínio, o problema ainda é maior, porque não sou eu ligando o carro na minha tomada na minha casa. Você tem uma porção de gente ali que está exposta a uma situação. Então, é preciso confirmar qual é a capacidade daquele sistema elétrico. Então, da minha infância, assim, você liga 2 chuveiros, a chave cai. Você liga de novo, cai. Então, se ela está caindo, é uma proteção do sistema. Então, não tem dúvidas que, né, esse é um horizonte é um futuro que nos espera, a gente rever as instalações elétricas dos condomínios. E como num futuro é muito provável que a gente tenha cada vez mais carros elétricos, se isso não for revisto agora, ou você que é da gestão do condomínio, você não puxar essa pauta o quanto antes, né, para ir preparando os moradores, porque os moradores provavelmente, como é uma mudança estrutural, possivelmente, eles vão precisar aprovar isso em assembleia para poder fazer essa reforma. Então, quanto antes for trazendo essas informações, compartilhando esse podcast com os moradores, sabe aquele grupão de WhatsApp que você tem? Compartilha esse podcast com a turma lá para que todos os moradores e as pessoas possam se informar cada vez mais e entenderem que há uma necessidade para que a gente aumente, há uma necessidade de alteração, de modificação, para que a gente melhore a segurança dos nossos lares, dos lugares onde vocês estão com as suas famílias. Né? Para não haver, inclusive, Léo, o risco do apagão elétrico, literalmente. Todo mundo com carro elétrico, mas a chave desligada, porque não suporta todo mundo carregando o automóvel ao mesmo tempo. Exato. E com o aumento de carro elétrico, eu fico imaginando aqui, né? Hoje a gente tem a garagem, legal, então os carros estão ali enfileirados. E o exemplo, Anderson, que você trouxe do puxadinho, ele é assim, ó, você com muito mais experiência do que eu em visita, né, nessas situações, inspeções nos condomínios, ele é muito comum. Eu já vi, assim, de uma forma muito comum acontecer exatamente esses puxadinhos, né? E sem fiscalização, sem nada. Você percebe que não há nenhum tipo de preparo para aquilo. Foi atemporário. Um temporário que ficou 1 ano, ficou 2, 3 gestões e deu problema. E vendo os carros elétricos, pensando nos carros elétricos, se começa um incêndio aqui com um, de repente isso se alastra para o próximo, e vai para o próximo, e vai para o próximo, isso tende a ficar muito grave. Problema. Muito grave. Quero aproveitar a nossa audiência aqui, mandar um abraço aqui para o Leandro Barbosa Galvão, meu primo lá do Rio de Janeiro, que é administrador de condomínios, e é um sujeito assim muito aguerrido nessa questão de segurança, assim, muito criterioso. Ele passa maus pedaços. Eu diria que ele está quase careca já de tanto se preocupar com isso, porque é uma batalha, né? Como eu disse, você tem ali num condomínio de 100 pessoas, você tem uma parcela de pessoas com dificuldade de locomoção, algumas com dificuldade de visão, algumas com crianças que não são autônomas ainda, uma porção de coisas. Então, as regras de segurança dos condomínios, elas pretendem dar um nível mínimo de segurança, estabelecendo comportamentos como esse. Olha, o carro não pode parar nesse local, porque aqui atrapalha para uma eventualidade a chegada de viaturas, né? Eu morei num condomínio onde há placas lá até hoje, dizendo assim, olha, proibido estacionar, aqui é hora de segurança. Entra naquelas medidas que você falou, olha, não é possível fazer X medidas, mas nós vamos deixar aqui reservar para que na emergência tem aqui esse espaço aqui para viaturas, porque está uma conexão de água nesse ponto. Então, uma opção de coisa. Então, segurança, como eu falei, né? A gente precisa estar sempre atento. Você comentando sobre a vaga, né, específica para bombeiro, para emergência.
pô, às vezes você está dirigindo e daí vê lá que não, é bem rapidinho, vou estacionar aqui bem rapidinho. E aí, de repente, você atrapalha, obstrui, né? A famosa lei de Murphy. Eu já tive a condição de uma vez estar num incêndio. Imagina. E tinha um automóvel exatamente em frente ao hidrante. Então a gente fez aquilo, o tradicional, né? Tivemos que quebrar os vidros, passar a mangueira ali dentro do carro. Ficou engraçado, né? Quem estava perto ali já tem muito tempo. E não havia Instagram nem coisa parecida. Mas foi necessário, porque estava exatamente obstruindo. Então essas áreas são de segurança. E a nossa preocupação, ela vai conforme o nosso histórico, né? Então, se você nunca passou por uma situação de emergência, nunca viu e tudo mais, a gente tende a achar que não. Poxa, não vai acontecer, mas exagero. É isso que as regras de segurança querem evitar. Que aqueles dominós vão caindo uma atrás do outro. Eu parei só por 15 minutos e a pessoa deixou o gás ligado só por 15 minutos. Sim. E acabou acontecendo um problema ali e precisou de um atendimento. Puxa vida. Isso daí são situações que acontecem e a gente tem que estar sempre atento, né? Tem que estar ávido para que a gente, sem querer muitas vezes, mas algumas vezes, né? É rapidinho, a gente acabe não fazendo cometendo esses problemas. É muito chato, mas a segurança ela não casa com o conforto. Então a gente, para ter segurança andando de motocicleta, tem que usar capacete. Perfeito. Capacete é um saco, né? Aperta a cabeça, esquenta e tudo mais. Toma um pouco da visão. Na chuva, então. Na chuva. Para você ter segurança no automóvel, cinto de segurança. E aí vai. Então, segurança e conforto nunca andam juntas, mas é necessário perder um pouco de conforto e ganhar um pouco de segurança. Então, se todo mundo conseguir, nos condomínios, zelar pelo seu comportamento ali, pelas coisas que faz, numa certa faixa, aí fica todo mundo seguro, a convivência fica suave, porque se todo mundo quiser fazer tudo que pretende, daí não... é impossível. Sim. Impossível. A vida em sociedade exige resignação, exige abrir mão de um pouco de coisa para a convivência fluir. Para quem está nos ouvindo, Anderson, e gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, como que você também pode ajudar com esse conteúdo, onde que o pessoal pode te encontrar? Tá, joia. Eu tenho o meu site é andersonpassos.com.br ou a minha empresa, que é uraconsultoria.com.br. Então nós fazemos análise de risco, fazemos toda essa capacitação de pessoas para enfrentar essas situações, não só em condomínios, mas principalmente para empresas onde você tem situações ali de, como eu disse, muitas pessoas envolvidas. Você precisa capacitar os moradores, aí vamos dizer assim, os funcionários, mas também os gestores, porque, como eu disse, a gente precisa treinar bem, a gente precisa capacitar todo mundo para agir de maneira regular durante o período regular, mas saber como se comportar nas emergências, porque muitas vezes pequenos detalhes põem tudo a perder. Aquela porta está trancada, a pessoa que sabia operar tal equipamento, ela está de férias e a chave está no bolso, ela está na praia com a chave no bolso. Então, esses protocolos precisam ser treinados. Então, nossa empresa ela fornece esse tipo de avaliação, análise de risco, planos de proteção, quer dizer, não é só você avaliar o meu condomínio ou a minha empresa, por assim dizer, ou a minha área, porque tudo ao redor acaba influenciando. Você tem uma série de questões que ajudam ou atrapalham a solução das emergências. E durante a emergência é o pior momento da gente descobrir que não consegue, descobrir que não vai dar certo, descobrir que faltou um detalhe. Então é preciso treinar as lideranças para que possam orientar naquele momento ali de agonia, de desespero, porque a maioria das pessoas vai precisar de uma orientação. O que eu devo fazer? Então, olha, sair, esperar, ligar, eu preciso desligar a tomada, eu desço pelo elevador, fecho o registro de gás, o que eu devo fazer? Então, isso em todos os lugares que você pode imaginar, né? Então, segurança é muito focado assim, comportamento, que é o que mais dá problema, os equipamentos, onde podem eventualmente ter uma pane que foge ao seu controle, e o ambiente, vamos dizer, o ambiente natural. Uma árvore que acabou crescendo as raízes e tapou lá o funcionamento qualquer de uma válvula, de um equipamento
não me vem, né, um exemplo aqui específico. Então, é analisar isso tudo, mas de longe, mais uma vez, sendo maçante e repetitivo. E o motivo de ser repetitivo é porque a gente aprende repetindo. Quem tem filho pequeno sabe, a gente tem que repetir muito, né? A gente aprendeu assim, precisa ensinar assim também. Sim. Comportamento. Poxa. Ninguém precisa ser um bibelô, nada de cristal, mas o nosso comportamento tem que ser adequado ao ambiente. Perfeito. E para quem está nos ouvindo e está pensando, puxa, mas isso aí é um exagero, é um alto custo que não, né, puxa, não precisa, enfim, né, coloca todos esses impeditivos na frente. Eu me recordo em um podcast que nós tivemos, no qual o síndico, eram 2 síndicos que estavam aqui com a gente, e eles comentaram o seguinte, que o condomínio, ele tem 2 fases. Tem a fase antes de acontecer algum tipo de acidente. Exato. Né? Que é quando os moradores, eles olham e falam, não, deixa disso. Pra quê? Não precisa. As demandas são infinitas, né? Exato. Cara, tem um monte de coisa. Não, deixa disso. Segurança fica na gaveta de baixo, geralmente. Isso aí. Não, tá tudo certo. O pessoal viu lá atrás, né? Tá, beleza. Então, antes de um desastre, né, de alguma fatalidade, tem um comportamento. Então, essa é o condomínio 1, o condomínio antes. E tem o condomínio depois que acontece, infelizmente, alguma coisa. Seja um arrombamento, seja um sequestro, seja um incêndio, seja, enfim, né? Alguma fatalidade, alguma situação de emergência. Alagamentos. Alagamento. E aí o pessoal começa a mudar o comportamento. Né? O pessoal muda o comportamento. O pessoal começa a olhar e fala assim, não, peraí. O que nós vamos fazer para prevenir isso? O que nós vamos fazer para tal coisa? Uma sacola de lixo inocente deixada no lugar errado, ela pode ser jogada pela água de chuva e tapar um bueiro, uma saída d'água, e aquilo causar um problemão. Então, tudo isso entra. Agora, a própria ONU, não sou eu que digo, a própria ONU diz o seguinte, olha, investimentos em prevenção, eles geram uma economia de 8 vezes em relação a um eventual prejuízo. Então, se para prevenir um prejuízo de 8 mil, deve-se investir R$1.000. Então, ou o contrário, investindo 1.000, eu estou evitando um prejuízo de 8 mil. A lógica é essa. E se você acha que a prevenção ela é cara, experimente ter um acidente. Exatamente. Então, essa lógica da segurança é feita a lógica dos bombeiros, do seguro. Você tem para não usar. Para não usar, perfeito. Ninguém quer ter uma ambulância na porta, uma viatura de bombeiros ali, né? Então, tem que ter para não usar. Preparar para o pior, mas esperar que o melhor aconteça. Exato. E se for isso, falando apenas em custo, né? Mas quando a gente envolve pessoas, a gente envolve vida, aí se torna, né, imensurável. Imensurável. Exato. Anderson, em nome da Yukondo, nós temos também um presente para você. Opa! Que é uma caneca exclusiva, olha só. Rapaz. Exclusiva das pessoas que a gente convida para o nosso podcast aqui, como agradecimento. Muito obrigado. Você também está participando aqui, olha só. Aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Pela gentileza. Prazer. Já vou estrear com café com leite e uma lasquinha de queijo aqui, Excelente. como a gente diz aqui em Minas Gerais. Excelente. Para você que está nos assistindo, aproveite, se inscreva no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse. E como eu disse antes, esse conteúdo ele é um conteúdo de prevenção, é um conteúdo educacional e ele pode salvar vidas e também salvar o orçamento do condomínio em diversas formas. Então pega esse conteúdo, manda para os moradores que eles vão começar a ter uma educação, vão começar a ter um comportamento mais adequado para a gente melhorar a segurança nos nossos condomínios. Ativa o sininho, deixa seu like aqui embaixo e se tem algum comentário, alguma dúvida que você queira saber para os nossos convidados, aproveita e deixa o comentário aqui que a gente lê todos os comentários para trazer aqui para a nossa turma. Anderson, nós estávamos falando a respeito de comportamento e você trouxe exemplos de vários tipos de pessoas que moram num condomínio, desde pessoas com dificuldade de locomoção, com dificuldade de visão, a própria outras formas de acessibilidade, pessoas que se desesperam, que têm comportamentos inesperados, né, durante uma situação como essa. E você comentando, eu me recordo de uma fala que você teve, que quando ocorre uma emergência, a gente corre para onde está mais claro, né, para onde tem luz, para onde está iluminado. Isso é instintivo, né? Pelo que você comentou. E teve uma situação que eu me recordo já há alguns anos atrás, que foi aquela fatalidade na Boate Kiss. Sim. E teve várias leis que saíram depois disso, né? E principalmente para essa parte de localização. O que foi atualizado depois dessa lei para que o pessoal também possa se atualizar e possa entender um pouco mais? Uma porção de coisas, né? Principalmente esses itens, olha, os projetos eles têm que ser muito bem feitos. Então, o material que é
previsto para fazer um isolamento acústico, por exemplo, desse estúdio, ele é um material incombustível. Não era o caso na boate. Ele era um material combustível. E não só ele era combustível, porque além disso, durante a combustão, ele emitia gases tóxicos, asfixiantes, as portas estavam bloqueadas, tinha uma porção de coisas. E ali tem um efeito ainda mais danoso, que era uma multidão. Então, quando você tem multidões, existe um estouro da boiada, por assim dizer, o estouro da manada. Então, muitas das pessoas, dos jovens lá, eles se refugiaram em áreas que pareciam mais seguras, que foi o banheiro. E aquele banheiro não tinha saída para outros lugares. Então, o projeto de incêndio, até a informação que eu tenho, ele tinha uma série de detalhes que não foram seguidos. O projeto estava correto, mas não foram seguidos vários detalhes. Então, é preciso observar esses pormenores, porque a gente viu que, apesar de serem pormenores, eles fazem enorme diferença. De utilizar os equipamentos da forma correta, deixar que as pessoas estejam ali num ambiente que minimamente preste, que dê a elas condição de segurança. Aquele caso é muito emblemático porque era uma prestação de serviço, eram shows que estavam ali sendo feitos, um pouco diferente dos condomínios, mas os condomínios também têm salões de festa. Então, a utilização de equipamentos pirotécnicos dentro de áreas fechadas, né? E a gente sempre bate na tecla. O fogo não é o maior dos problemas, ele é um problemão, mas às vezes você tem um pânico causado por fumaça. As pessoas às vezes levam essas velas que queimam ali repentinamente e tem a decoração que foi colocada no salão que é inflamável. Poxa, uma vela desse tamanho assim, mas ela solta uma labareda enorme e que pode pegar fogo na decoração que está ali naquele ambiente. Então, é preciso ter prudência, né, para utilizar esses equipamentos todos aí, pensando nisso, né, porque a pessoa que está ali naquele ambiente, muitas vezes é a primeira vez que ela está fazendo aquilo, né? Então, é preciso que o condomínio esteja atento a esses detalhes, até para limitar. Olha, por exemplo, eu tenho uma motocicleta elétrica, eu vou botar lá para carregar dentro do meu apartamento, né? Térreo. Poxa, é proibido, não é? Pode, isso é seguro, isso causa risco às demais pessoas. Então, estou levantando uma bola aqui para que esse tipo de coisa seja observado, o tipo de decoração, o tipo de artefato que é utilizado. Então, às vezes eu tenho uma piscina. Qual que é a forma correta de cobrir uma piscina? É mais correto cobrir a piscina ou cercar? O cercamento da piscina é muito mais eficiente. Não se deve nadar sozinho, não se deve deixar crianças sozinhas. As válvulas de emergência têm que ser instaladas, anti-sucção. Então, são uma série de detalhes. Como eu disse, não pode ser rígido para não sobreviver, não viver, mas também não pode ser relaxado o suficiente para deixar que as coisas aconteçam. Então, prever, deixar uma certa harmonia para que as pessoas toquem as suas atividades num nível que atenda a todos, né? Eu me recordo desse caso da boate, que antes dele raramente se via aquela placa da saída, né? Raramente se via aquilo. Eu não sei nem se já era legislação, provavelmente, mas raramente a gente via aquilo. A legislação, ela antigamente era só municipal, cada município tinha a sua legislação de segurança, depois ela passou a ser estadual, a partir de então ela é federal. Mas é claro que os bombeiros são instituições estaduais, então tem regras mais específicas conforme alguma peculiaridade. Mas um dos avanços foi esse, uma série de regras que eram talvez muito parceladas ali, mudavam de um caso a outro, de um estado a outro, elas foram unificadas. Isso é um avanço. E as leis, lamentavelmente, mundo afora, não só no Brasil, elas vão se tornando mais rígidas na medida em que as coisas vão acontecendo. E a gente não pode, Léo, deixar a nossa evolução acontecer apenas à custa dos funerais, à custa dos desastres, à custa dos acidentes. A gente precisa aprender antes. Então, a nossa vida é curta, nós não teremos tempo de errar tudo sozinho. É importante aprender com os erros alheios. E nisso, nós temos exemplos diversos. Como eu disse, então, condomínios que já tiveram experiências ruins, essas experiências, elas
precisam e devem ser observadas para que a gente de cá possa prevenir, porque errar igual é muito chato, né? Não tem que aprender. Errar diferente, pelo menos. Escorregar na mesma casca de banana, não dá. Exatamente. Errar diferente. Sensacional. Então, para você que está nos ouvindo, veja que deve ter uma atualização frequente, né, do teu conhecimento com relação à legislação federal, a legislação estadual, municipal. Busque, né, para que você fique atento e conheça todas essas normas, essas normativas, essas prevenções. Busque as pessoas adequadas para poder passar essas instruções, né? Se você pudesse compartilhar também, Anderson, com quem é síndico hoje e está querendo buscar essa informação, deve atuar de que forma? Né? Deve ir atrás de um bombeiro? Sim. Deve ir atrás, talvez, do município? Como que ele pode buscar essa informação? As empresas e os profissionais que estão habilitados a prestar esse tipo de serviço geralmente são cadastrados nos corpos de bombeiros estaduais. Então, já tem uma certificação e tudo mais. Então, esses engenheiros, essas pessoas vão saber dizer quais são as regras. Como eu disse, o nível de exigência para uma edificação, um prédio de 6 andares, uma edificação vertical com 6 famílias, melhor dizendo, naturalmente ele é muito menor do que um prédio, portanto, a edificação vertical também com 60 famílias ou com 600 famílias. As exigências serão maiores. Então, esse nível de preocupação, esse nível de detalhe, os profissionais vão saber dizer, sejam os bombeiros, os próprios profissionais cadastrados nos bombeiros, para poder orientar. Porque pode, como eu disse antes, haver uma alteração das ocupações, porque tem condomínios que são mistos, são residenciais e comerciais. Perfeito. Então, se há uma alteração, poxa, eu tinha ali uma loja que vendia porcelana, e agora fechou aquela loja, temos uma loja que vende roupas. O risco é muito maior. Diferente. Então, será que a minha reserva de água, de incêndio, ela está adequada àquele risco? Então, uma série de coisas, isso é dinâmico. Então, é preciso ficar atento. Olha, as portas de segurança, foi instalada uma porta de segurança giratória. Poxa, mas essa porta, se a luz acabar, a energia acabar, ninguém consegue manejar, opção de coisas, né? Os próprios elevadores, como é que está a programação dos elevadores? Quando eu comando aqui da portaria, eles vão fechar, descer para o andar térreo e abrir as portas e ali permanecer, ou eles vão ficar disponíveis para as pessoas utilizarem mesmo durante o incêndio, que é uma regra elementar de segurança, que isso não deve ser feito. Não pode. Deve-se utilizar as escadas. Elas estão desbloqueadas, então isso aí, Léo, repetitivo e maçante. É preciso observar, porque muda muito e são muitas peculiaridades. Eu posso contar um caso muito pitoresco aqui que me assustou muito quando eu trabalhava exatamente nessa área de prevenção no Corpo de Bombeiros. Duas ruas distintas no centro da cidade, os 2 prédios, então, eles faziam, as suas paredes, elas se encontravam, mesmo eles estando em ruas distintas. Então, prédios muito grandes. A pessoa adquiriu um apartamento num prédio e outro no outro. Nossa. E ele fez o que a gente não gostaria de dizer. Então ele fez uma abertura e fez um apartamento só gigante em 2 prédios diferentes. E é claro que o nivelamento ali não era perfeito, então havia lá uma porta que, em vez de ter 2,10 metros, ela tinha 1,70 metro, por exemplo. Mas fazendo isso, ela tornou um risco único. Sim. Um incêndio num prédio poderia passar para o outro. Então tem coisa do arco da velha. Cara, isso nunca ia ser aprovado. Pois é, isso era o problema. Então como é que você aprova uma coisa dessas, né? Então essas questões são muito, chega a ser, né, engraçadíssimo, mas é verdade. Isso é o que a gente sabe, imagino que a gente não sabe. Sim, exatamente. Né? Puxa vida. Anderson, a gente vai caminhando para o final. E gostaria de, em nome da Yukondo, agradecer mais uma vez, né, por você ter disponibilizado seu tempo, compartilhar todo o conhecimento com o pessoal que está aqui nos ouvindo nesse universo de condomínios. Acho que, pessoal, volta esse podcast lá no começo, escuta mais uma vez, porque tem muita informação importante de coisas que a gente faz no dia a dia, acaba não percebendo, e isso pode salvar vidas, também salvar orçamento de condomínio, e isso, assim, falar que não é importante seria uma negligência gigante, né?
E Anderson, se puder deixar uma mensagem final para nossa turma, fica à vontade. Se quiser mais uma vez comentar sobre onde o pessoal pode te encontrar, também tá joia. Fica à vontade. Tá joia. Bom, para me encontrar no Instagram Anderson Passos, também o site da minha empresa, que é uraconsultoria.com.br, e o site também com o meu nome. E a mensagem que eu queria dizer é assim, olha, em caso de incêndio, nos dê preferência. Muito bom. Mas o incêndio que eu me refiro é um incêndio em churrasqueira. Tá? Incêndio em churrasqueira, eu estou lá disponível para comparecer esse tipo de incêndio. Prometo levar líquidos gelados para combater os incêndios ali. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, a nossa vida é essa. A gente tem que tentar, mesmo passando por situações, né, que podem ser complicadas, levar de uma forma leve para a gente poder melhorar nosso ambiente, né? Trabalhando a nossa segurança nos lugares onde a gente vive e frequenta, nós estamos fazendo a favor das nossas famílias e ainda mais das famílias que a gente sequer conhece. Eu acho que é um pensamento, é uma obrigação cívica de todos nós, zelar por todos, mas também é uma obrigação cristã. Zelar por gente que você nem conhece, mas está atento ali para que tudo possa ser feito da melhor forma possível. Maravilha. Muito obrigado. Para quem está nos ouvindo, nosso muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo livro. Um prazer. E até o nosso próximo podcast. Fala Condomínio.